Capítulo 1 o retorno. A estrada parecía nao ter fin. Uma lina escura cortando o nada, iluminada apenas pelos faróis amarelados do carro de André. O ponteiro do combustível tremia perigosamente perto do vermelo, mas ele janao se importaba. A viagema había sido longa demais, e a única coisa que realmente importaba era chegar. Do lado de fora, a noite engolia tudo. Árbores retorcidas acompañaban a estrada como vigías silenciosos, e por veces, entre os galos, André juraba ver olos que refletían a luz dos faróis. Olos de animais, tal vez. Ou tal vez nao. O radio do carro había parado de funcionar a kilómetros. Nenún sinal, nenún chiado, nada. Apenas o som do motor e o propio coracao de André, acelerado, como se tentase convéncelo a dar meia volta. Mas nao había volta. Sua mãe estaba morta. E a casa agora era dele. Quando a curva revelou a silueta da residência ao longe, André sentiu o peso familiar no peito. A bela casa erguíase na colina como uma sentinela esquecida, com suas janelas negras e telado inclinado, como se curvase sob o próprio peso. A lua iluminaba parte da fachada, mas a maior parte estava mergulhada em sombras. Ele estacionou o carro diante do portão de ferro, que rangia como vento, ainda que o ar estivese estranamente parado. O silencio da noite era pesado demais, quase artificial. Nenhum inseto, nenhum farfalar de folas. Apenas o som de sua respiracao. Pegou a chave que herdara junto com a notícia da morte da mãe. O ferro gelado queimou sua pele como gelo. Empurrou o portão. O rangido quebrou o silencio como grito. O jardim estava tomado pelo mato alto. As pedras do camino mal podían ser vistas sob as ervas. André caminou lentamente, cada paso ecoando como se alguém o seguisse. Lembrouse de quando era criança, correndo por aquele mesmo jardim, ouvindo a voz da mãe chamando seu nome. Uma lembrança boa, aquecida pela infância, ou pelo menos era o que deveria ser. Porque agora, ao recordar, havia algo errado, ele não conseguia se lembrar do rosto da mãe nesse momento. Apenas a voz. Uma voz distante, grave, quase metálica. A chave girou na fechadura com dificuldade. A porta gemeu ao se abrir, liberando o cheiro denso de mofo e madeira úmida. André entrou. A casa o recebeu como o mesmo silêncio artificial da noite. O silêncio que parecia vibrar, como se fosse vivo. Lá dentro, tudo permanecia quase intocado. Os móveis cobertos por lençóis brancos, como cadáveres en mórtalas. O ar estava pesado, denso, como se tivesse ficado preso por anos. Ele acendeu a luz do corredor, mas a lâmpada piscou várias vezes antes de se manter acesa, lancando uma claridade fraca e amarelada. Fechou a porta atrás de si. O som da madeira batendo pareceu ecoar por mais tempo do que deveria. Sozinho. Finalmente, sozinho. Explorou a sala de estar. Quadros antigos pendurados nas paredes, rostros serios de antepassados que ele nunca conhecera. Todos o observavam com a mesma expressa ou fria, como se estivessem julgando sua presença. O relógio de pêndulo ainda estava lá, parado exatamente às 3 horas. O ponteiro imóvel parecia ter congelado o tempo dentro da casa. Subiu lentamente as escadas. Cada degrau rangia sob seu peso, mas de forma curiosa, não era o ranger comum de madeira bela. Era, ritmado. Como se fosse uma respiracao. Inspira. Expira. O som que se confundia como bate de seu próprio coracao. Chegou ao quarto que fora seu na infância. A porta estava encostada. Empurrou-a. O quarto permanecia quase o mesmo, como se tivesse sido conservado. A cama pequena, os brinquedos empoeirados, o armário trancado. André passou os dedos sobre a escrivanina, desenhando linas na poeira acumulada. Uma sensação estranha percorreu sua espina. Era como se o cômodo não tivesse sido abandonado, mas sim, aguardando.
Sentouse na cama, o colchao rangendo sob seu peso. De repente, sentiuse esmagado por uma saudade estrana, uma melancolía sufocante. Fechou os olhos. E então ouviu. Sussurro. Baixo, quase imperceptível, vindo do corredor. André. Abriu os olhos de imediato. O silencio voltou, absoluto, como se tivesse imaginado. Mas ele sabia que não tinha. Levantou-se devagar, o coração disparado. Caminhou até a porta do quarto e olhou para o corredor escuro. A luz da escada piscava, enfraquecendo. Nada. Nenhuma sombra, nenhum movimento. Deu passo para fora. O piso estalou. E então, novamente. André. Era a voz da mãe. Uma voz baixa, mas nítida, chamando-o do fundo do corredor. Ele sentiu as pernas tremerem. Uma mistura de medo e negacao queimava seu peito. A mãe estava morta. Morta e enterrada há dias. Mas a voz ainda estava ali. Chamando. Esperando. A lâmpada no corredor queimou de repente, mergulhando tudo em escuridão. André recuou para o quarto, respirando rápido, tentando convencer a si mesmo de que era apenas o cansaco da viagem, a tensão do retorno, sua mente pregando pecas. Mas quando se deitou na cama, mesmo no escuro, como coracao acelerado, ouviu novamente, bem ao lado de sua orelha. Bem-vindo de volta. Capítulo 2. Voces nas paredes. Na manhã seguinte, André acordou sem saber se realmente havia dormido. Seus olhos estavam pesados, a cabeça latejando, como se tivesse passado a noite inteira em vigília. O quarto ainda exhalava aquele cheiro agridoce de mofo, misturado a algo que lembrava ferro enferrujado. Sentou-se na cama e olhou ao redor. Tudo parecia normal. Quase normal. Porque ele sabia que tinha ouvido a voz. Não era sono. Era impossível que tivesse sido. E se fosse? Então, que tipo de sono deixava marcas tão reais na pele? Porque, quando afastou a manga da camisa, notou linas vermelhas em seu braço, como se dedos invisíveis o tivessem apertado durante a noite. Engoliu em seco. Precisava se ocupar, precisava distrair a mente. Desceu até a cozinha. O relógio de pêndulo continuava parado, agora marcando 13:15. Estranho. Ele tinha certeza de que na noite anterior o ponteiro congelara às 3 em ponto. Ligou a torneira da pia. A água escorreu barrenta antes de clarear, mas o gosto era amargo, metálico. Ainda assim, bebeu. Precisava de qualquer coisa que o ancorasse à realidade. A mesa estava coberta de papéis antigos. Recibos, cartas, contas vencidas. No meio da desordem, André encontrou o caderno beijo. As páginas amareladas, mas em branco. Perfeito para escrever. Sentou-se e começou a rabiscar. Era disso que precisava, escrever, colocar seus pensamentos no papel, dar forma às vozes da mente. Mas, à medida que sua canheta deslizava, algo estranho aconteceu. As palavras não faziam sentido. Não eram suas. Ele relia cada frase, e nenhuma lembrava o que havia escrito segundos antes. Era como se alguém guiasse sua mão. Fechou os olhos, respirou fundo, forcou-se a escrever novamente, desta vez com mais firmeza. Quando terminou, olhou para a página. As linhas eram curtas, repetitivas, todas iguais. Você não devia ter voltado. André empalideceu. Folheou as páginas anteriores do caderno, e cada uma delas também exibia a mesma frase, escrita em diferentes caligrafias. Algumas pareciam letras infantis, outras tremidas e idosas, outras perfeitas e calmas. Atirou o caderno longe. O impacto fez a casa estremecer. E então ele percebeu. Não estava sozinho.
No silêncio sufocante da sala, sam novo surgiu. Vindo de dentro das paredes, como eco contido. Baixo, distante. Primeiro, murmurio indistinto, como vento passando por rachaduras. Mas não havia vento ali. Depois, palavras. Voces. Muitas voces. André. Você lembra? Ela nunca deixou. Ele se levantou de súbito, tropecando na cadeira. Aproximou-se da parede e encostou o ouvido. O frio da madeira penetrou sua pele. As vozes estavam ali, bem atrás do reboco. Algumas riam, outras choravam, outras sussurravam palavras ininteligíveis. De repente, uma delas se destacou. Uma voz familiar. Uma voz que ele conhecia desde a infância. Filo. André recuou, o coração disparado. Era a voz de sua mãe. Sem dúvida. Mas havia algo de errado. Era a mesma voz que ouvira na noite anterior, timbre metálico, baixo, como se não fosse carne que falasse, mas ferro e pedra. Ele fechou os olhos, pressionou as mãos contra os ouvidos. Não adiantava. As vozes agora estavam dentro de sua cabeça. Você não devia ter voltado. Você não devia ter voltado. Você não devia ter voltado. Todas em unísono, repetindo como coro invisível. Cambaleando, André subiu as escadas. Precisava sair dali, precisava de ar. Abriu a janela do corredor, mas lá fora só havia escuridão. Estranhamente, o sol da manhã não iluminava nada. Era como se a casa estivesse cercada por uma sombra densa, intransponível. Ele fechou os olhos, respirou fundo. E a mente. Só a mente. Estou cansado, só isso. Mas, ao abrir os olhos, viu algo que o congelou. No vidro da janela, havia condensacao, como se alguém tivesse soprado contra ela. E sobre o vidro embacado, escritas com dedos invisíveis, surgiram palavras lentas, uma após a outra. Você não devia ter voltado. André tropecou para trás, batendo contra a parede. As vozes cessaram de imediato. O silêncio voltou. Mas não era o silêncio comum. Era o mesmo silêncio artificial, espesso, sufocante. O silêncio da casa. Ele ficou parado, respirando rápido, até que uma risada curta e seca ecoou dentro de sua cabeça. E no fundo do corredor, por instante apenas, André viu uma sombra se mover. Não havia ninguém ali. Mas a sombra estava. Capítulo 3. O retrato. A noite caiu cedo. Tão cedo que André sequer percebeu quando a claridade se foi. Apenas notou que as lâmpadas tremeluciam com mais forca, como se lutassem contra uma escuridão mais densa que o normal. Decidiu acender a lareira da sala de estar. O estalar da madeira e o calor das chamas deveriam lhe trazer algum conforto. Mas, em vez disso, apenas realcaram o desconforto. As sombras dançavam nas paredes como criaturas sem dono, contorcendo-se em formas humanas que se aproximavam e se afastavam, como se quisessem sair dali. Foi então que André percebeu o retrato. O grande quadro pendurado sobre a lareira, coberto por lençol branco. Não lembrava de tê-lo visto ali antes. Movido por impulso incerto, puxou o pano. A pintura revelou-se sob a luz trêmula do fogo. Era o rosto de sua mãe. O coração de André falou uma batida. A pintura era mais real do que deveria ser. Cada detalhe, os fios de cabelo grisalos, as rugas discretas, a rigidez do olhar, parecía vivo, como se a tela respirase. Mas o que mais o incomodava eram os olhos. Olhos que pareciam mirar além dele, como se subessem mais do que deveria ser permitido ao retrato. Ele se aproximou, hesitante. Quanto mais perto chegava, mais tinha a impressão de que o olhar o seguia. O olhar duro, quase acusador. Sentiu o frio na espina. É só uma pintura,
murmuró para sí mismo, tentando racionalizar. Mas cuando desvió o Olare tornó a encarar o Cuadro, juró que o solo se habían mudado de Posicao. Agora o encaraban directamente. André afastóse de súbito, esbarrando na poltrona atrás de sí. Tentó rir, mas nao saiu algum. Su boca estaba seca de maíz. O relojio de péndulo na sala emitiu estalo. André olou. Os ponteiros habían abancado os sinos, parando exactamente en 3 horas en ponto. Novamente. O estómago se reviró. Nao era coincidencia. Nada naquela casa era. Decidiu cobrir o Cuadro. Pegou o lençol do chao e, con maos trémulas, lancou-o sobre a pintura. Virouse e caminou en direcao as escadas, desejando apenas se afastar. Mas, ao subir o primeiro degrau, ouviu Sam seco atrás de si. Virouse. O lençol estaba no chao. E o Cuadro agora parecía diferente. A boca da Mae, que antes estaba fechada en expresa o severa, estaba ligeiramente aberta. Nao muito. Apenas o suficiente para sugerir susurro prestes a escapar. Nao, André recuou, o coracao martelando nas costelas. Com esforco, conseguiu reunir coragem para se aproximar novamente. O olhar da Mae parecía ainda mais intenso. Había uma sombra nos cantos dos labios, como se a pintura tivese comecado a se mover cuando ele Nao estaba olando. Uma sensacao terrível tomou conta de André, a de que se permanecese encarando por maíz alguns segundos, a boca abriría de vez. E ele ouviría algo que Nao debería ser ouvido. Cobriu o Cuadro novamente, desta vez fixando o pano con pequeños pregos que encontrou sobre a estante. Subiu as escadas correndo, como uma crianca fugindo de pesadelo. Trancouse no cuarto e deitouse, ainda ofegante. A casa estaba en silencio. Silencio pesado, como sempre. Fechou os olhos, tentándose convencer de que tudo Nao pasara de su gestao. Que o Cuadro Nao había mudado. Que a boca Nao se abrirá. Que o olar Nao o seguía. Mas cuando finalmente o sono o venceu, sonou. No sonó, estaba diante do Cuadro. O pano Nao estaba lá. E a boca da Mae estaba escancarada en grito silencioso. Do fundo da tela, ele viu uma mão surgir. Magra, enrugada, mas firme. A mão o agarrou pelo braco e o puxou para dentro da pintura. André acordou aos gritos, o corpo no chao do quarto, ao lado da cama. Respiraba rápido, o coracao disparado. Olou para o braco. Marcas vermelhas, como dedos apertando sua pele. E, ao longe, la no andar de baixo, ouviu o som metálico de algo caindo. O lençol. Sabia, sem precisar verificar, que estaba no chao novamente. E que a boca, naquela pintura, agora estaba muito mais aberta. Capítulo 4 O diario perdido. O sótao sempre fora o lugar prohibido. Cuando crianca, Andrés se lembraba das veces en que subirá correndo a escada estreita, apenas para ser puxado de volta pela Mae, que o repreendia como uma severidade quase cruel. Aqui não, André. Nunca aqui. Ele nunca soube o motivo da proibicao. E talvez por isso, naquela noite, não conseguiu resistir ao chamado que vinha de cima. A escada rangia a cada paso. O ar se tornaba mais pesado, mais frío, como se cada degrau o afastase do mundo real e o empurrase para o espaco que não deveria existir. O cheiro era insuportável, poeira antiga misturada a algo húmido, metálico, quase como sangue resecado. Quando empurrou a portinola, uma nuvem de peo caiu sobre ele, fazendo-o tossir. Acendeu uma pequena lâmpada de querosene que encontrou no canto. O sótao revelouse cemiterio de memorias esquecidas. Malas antigas, bonecas quebradas, móveis cobertos con paños. Objetos que não deberían mais estar ali, como se o tempo os tivese preservado por algún motivo obscuro.
André caminó devagar, afastando caix acetecidos, até que algo chamou sua atenção, uma pequena caixa de madeira, sobre o baú coberto de tellas de arana. O cadeado estaba quebrado. Ele abriu. Dentro, había caderno de capa preta, gasto, con as bordas roídas pelo tempo. Diario. André sentiu arrepio percorrer la espina ao tocar o objeto. Reconheceu a caligrafía logo na primeira página, era da Mae. As primeiras anotacoes parecían bañais, registros de compras, notas sobre o clima, pequeños comentarios do cotidiano. Mas, conforme avancaba, o tom mudaba. As frases se tornaram mais pesadas, mais obscuras. Había mencoes a ele. Sempre a ele. André não debe sair. Ele não entende, mas eu preciso dele aqui. A casa o protege. A casa o guarda. André sentiu o estômago embrular. Folheou mais rápido, as mãos trémulas. As palavras se tornavam mais incoerentes, como se a sanidade da Mae se desfizesse a cada página. Às vezes, ouco ele conversando com eles, mas não posso deixá-lo ir. As paredes sussurram para mim também. Elas querem ele. Se ele tentar sair, não acredite nos meus olhos. André parou. Leu a frase de novo. Não acredite nos meus olhos. Uma sensação gelada percorreu seu corpo. Era como se cada letra tivesse sido escrita diretamente dentro de sua mente. O silêncio do sótão se tornava mais sufocante. Mas, de repente, não era silêncio absoluto. Ele percebeu o sambaixo. As páginas do diário vibravam em suas mãos. Não pelo vento, não pelo tempo, mas como se a própria casa respirasse através do papel. As linhas tremiam sob seus olhos, e as palavras pareciam mudar. As letras escorriam, se deformavam, ganhavam vida. Agora, o que estava escrito era diferente. André, você não devia ter voltado. Ele fechou o diário de súbito, jogando-o no chão. O estalo ecoou pelo sótão, e então algo ainda mais horrível aconteceu. As paredes. As paredes começaram a repetir, em sussurros abafados, exatamente as mesmas palavras. Você não devia ter voltado. Você não devia ter voltado. Todas ao mesmo tempo, em vozes diferentes. Algumas graves, outras agudas, algumas rindo, outras chorando. Coro invisível. André tapou os ouvidos com forca, os olhos fechados, mas não adiantava. As vozes estavam dentro de sua cabeça. Cada repetica o perfurava sua mente como agulhas. Desceu as escadas tropecando, quase caindo, tentando escapar do Sam. Quando chegou ao andar de baixo, os murmúrios cessaram. Silêncio. O diário, no entanto, estava em sua mão. Ele não lembrava de tê-lo recolhido. As últimas palavras que vira não saíam de sua mente. Não acredite nos meus olhos. Mas, de quem seriam aqueles olhos? Os dele? Os da Mae? Ou os da própria casa? Capítulo 5 A casa que respira. André acordou no meio da noite com uma sensação estranha. Não havia sons. Nenhum. Nem mesmo o estalar distante da madeira antiga. O silêncio da casa não era apenas ausência de barulho, era algo ativo, como se tudo estivesse em espera, aguardando. E então ele percebeu. O colchão sob seu corpo parecia se mover levemente, subindo e descendo, como se estivesse respirando. Inspira. Expira. Ele se ergueu, assustado, e o rangido da cama ecoou pela casa inteira como grito abafado. André respirou fundo, tentando se acalmar. Mas logo percebeu que não era apenas a cama. Era a casa. O ar dentro dela se expandia e se contraía, num ritmo lento, cadenciado. Cada vez que ele inspirava, sentia as paredes se afastarem.
Cada vez que expiraba, as paredes se fechaban novamente. Deseo as escadas de vagar, o solos arregalados. Cada degrau vibraba sob seus pés, como se tivese carne por baixo da madeira. O corrimão estaba frío, mas pulsaba, como o pulso humano. A respiracao da casa acompañeia a dele, como se estivesen conectados. Na sala, tentou acender a lareira novamente. Mas, antes que pudese riscar o fósforo, o sopro gelado percorreu o ambiente e apagou a pequena chama. Ele ficou no escuro, apenas iluminado pela luz fraca da lua entrando pelas janelas. Foi nesse instante que percebeu outra mudança. A disposição da casa estava diferente. O corredor à direita, que sempre levara a cocina, agora terminava em uma parede sólida. E uma porta nova surgirá na sala, onde antes havia apenas estante. André hesitou. O suor escorria pela testa, apesar do frio intenso. O que aconteceria se ele abrisse aquela porta? Com a mão trêmula, girou a macaneta. O cômodo além era estreito, claustrofóbico, como o corredor que se estendia demais. As paredes eram úmidas, o reboco se desfazia em alguns pontos, revelando algo por baixo, algo que não parecia madeira nem pedra. Parecia carne. André recuou, mas o corredor continuava diante de seus olhos, como se alongasse cada vez mais. E então o viu. O Sam. O mesmo Sam de respiracao que acompanhava seus movimentos agora vinha das paredes. O era abafado, quente, como se o corredor estivesse vivo, inhalando e exhalando em sincronia com ele. Ele avancou apenas alguns passos antes de perceber que o chão estava mole, afundando sob seus pés como tecido encharcado. Correu de volta para a sala, o coracao disparado, e fechou a porta com forca. A casa estremeceu. Não como madeira atingida por impacto, mas como o corpo que sente dor. André caiu de joelhos, as mãos pressionando os ouvidos. A casa gemeu, o Sam profundo, o ace humano, reverberando pelas paredes. Por momento, ele jurou ouvir a voz da mãe misturada ao gemido, como se viesse do próprio alicerce. Você é parte dela agora. Ele correu para a porta da frente e a puxou com todas as forcas. Nada. Ela não se movia. Era como se a própria casa o segurasse ali dentro. Desesperado, bateu, chutou, empurrou. Mas cada golpe parecia reverberar pelo chão, pelas paredes, pelo teto. E a cada impacto, a casa respirava mais forte, como se estivesse se alimentando da sua energia. Cansado, André encostou-se na porta, ofegante. Sentiu o frio da madeira nas costas. Mas não era só frio. Era uma vibracao. O batimento. A casa tinha o coracao. E agora, ele respirava junto dela. Capítulo 6. O espelho. André evitou dormir naquela noite. A casa parecia cada vez mais viva, cada vez mais íntima de seus movimentos, como se esperasse o momento em que ele baixasse a guarda. Por isso, decidiu vagar pelos corredores, tentando se convencer de que ainda tinha algum controle. Foi durante essa caminhada que encontrou o espelho. Estava no vaneiro, pendurado sobre a pia de mármore antigo. O objeto comum, mas que parecia deslocado, como se não pertencesse àquele lugar. O vidro estava completamente embacado, coberto por uma camada espessa de poeira e umidade. André aproximou-se e passou a mão para limpar a superfície. No reflexo, não viu a si mesmo. O coracao o separou. No lugar de seu rosto adulto, viu uma versão de si mesmo criança. O pequeno André, de no máximo 8 anos, parado, como solos marejados e expressado de medo. A criança não se movia junto com ele. Não o imitava. Apenas chorava. O que é isso? Murmurou, a voz falando. A figura no espelho ergueu lentamente a mão, pressionando-a contra o vidro, como se implorasse para sair dali. A boca se mexeu, mas nenhum som saiu. André, tomado pelo pânico,
aproximóse ainda mais, tentando descifrar. En Tao ouviu. Nao pelos ouvidos, más diretamente en sua mente. Ela nunca deixou a gente sair. André cambaleou para trás, quase derrubando a lámpada que iluminaba o baneiro. A crianca ainda estaba lá, chorando no reflexo. Mas o baneiro atrás dela parecía diferente, as paredes descascadas, cobertas por marcas de unas. André virouse rápido para olar o baneiro real. Nada. Apenas azulejos antigos, fríos, inofensivos. Ele voltou os olhos para o espelho. Ela estaba a crianca outra vez, agora batendo con forca contra o vidro, como se tentase quebralo de dentro para fora. Cada batida ecoaba na mente de André, mesmo que o Sam Nao existise no mundo real. Me tira daqui, imploraba a voz infantil. Ela nunca deixou, ela nunca deixou. As lágrimas corrían pelo rosto do reflexo, mas André Nao sabía se eran lágrimas ou sangue, porque a cada instante a imagen se tornaba máis distorcida, máis grotesca. O pequeno André parecía definar diante de seus os olhos fundos, a pele pálida demais, as mãos magras demais. André tentou desviar o olhar, mas algo no espelho o prendía. Como se Nao tivese escola a Nao ser continuar olando. Era como estar diante de uma verdade que Nao podía suportar, mas tamén Nao podía evitar. De repente, a crianca parou de bate no vidro. Endireitouse lentamente, limpando o rosto con as costas da mão. O choro cesou. E o sorriso surgiu. O sorriso frío, beixo, que nunca había pertencido a André en sua infancia. Você já esteve aqui antes, disse a voz, clara desta vez, saindo diretamente do espelho. O coracao de André disparou. Ele ergueu o braco e atirou o pequeno vaso contra o vidro. O espelho se estilacou en decenas de pedacos que caíram no chão, espalándose pelo azulejo. André respiraba ofegante, acreditando terse libertado da visão. Mas quando olhou para os cacos, seu sangue gelou. En cada pedaco quebrado, cada fragmento espalado pelo chão, ainda estaba o reflexo da crianca. Nao apenas repetido, mas en posicoes diferentes, como se decenas de versões dele estivesen presas ali dentro, todas sorrindo ao mesmo tempo. E en unísono, todas as voces ecoaram. Ela nunca deixou a gente sair. André correu para fora do baneiro, batendo a porta atrás de si. O silencio voltou. Mas, dentro dele, sabia, Nao había destruído o espelho. Apenas había multiplicado aquilo que vivía dentro dele. Capítulo 7 o cuarto fechado. Había cuarto na casa que André sempre evitara. Desde crianca, aquela porta trancada no final do corredor parecía irradiar uma energía que o facía recuar sem pensar. A mãe dizia que era apenas depósito, cómodo sem importância. Mas nunca, en todos os anos que viveu ali, André a vira aberta. Naquela noite, porém, ele não conseguiu resistir. A porta parecía pulsar junto com a casa. Cada batida de seu coracao tinha resposta nas dobradicas enferrujadas. Era como se o quarto o chamase. Ele segurou a macaneta. Estava fría, quase cortante. Tentou girá-la, nada. Trancada, como sempre. Mas algo dentro dele insistía. Procurou nas gavetas da sala até encontrar uma chave antiga, diferente das outras. Quando voltou ao corredor, não teve dúvida, aquela era a chave certa. Como o estalo seco, a fechadura cedeu. O cheiro que escapou do quarto era indescritível. O misto de umidade, ferrugeme algo adocicado, como carne apodrecida. André tosiu, mas entrou. O quarto era pequeno. Había uma cama infantil no canto, coberta por lençol amarelecido e rasgado. Ao lado dela, brinquedos antigos espalados, urso de pelúcias e molos, carrino de madeira quebrado, uma boneca com metade do rosto queimado. Mas o que máis chamaba a atenção eram as paredes. Marcas de una sarraneia mo reboco de cima a baixo, como se alguém tivesse tentado escapar dali.
Marcas pequeñas. De Crianca. O Coracao de André disparó. Él se aproximó da cama. Sobre ella, repousaba una caixa de zapatos. O papel estaba carcomido, mas ainda intacto o suficiente para guardar o que había dentro. Pequeñas fitas casete. As maos de André tremiam ao segurar a primeira. Él encontró un grabador antigo no chao, empoeirado, mas ainda funcional. Colocou a fita. Apertou o play. Chiados. Depois, uma respiracao curta, acelerada. E então, a voz. A voz dele. A voz de André quando crianca. Alguém me tira daqui, por favor, eu quero sair. André deixou o gravador cair no chao. Seu corpo inteiro tremia. Era impossível. Aquela voz, era dele, sem dúvida alguma. Como Coracao disparado, pegou outra fita. Colocou no gravador, com mãos trêmulas. A voz retornou. Mas agora não estava sozinha. Mai, eu tenho medo. E então, a resposta. A voz da Mai, calma, fria, inabalável. Você precisa ficar, André. Você pertence a casa. As lágrimas escorrerán pelos olhos dele. Cada fita era uma tortura. Cada gravacao, eco de algo que não lembrava ter vivido, mas que, de alguma forma, reconhecia como real. Memórias enterradas sob o peso do esquecimento, agora escancaradas. Na terceira fita, ouviu solucos, seguidos de silêncio longo, perturbador. Até que a Mae voltou a falar, em tom quase amoroso. Você nunca saiu daqui, filho. Nunca. André desligou o gravador de imediato. A respiracao estava fora de controle. Se aquilo fosse verdade, então sua vida fora da casa, seus anos na cidade, sua carreira, sua fuga, tudo poderia ter sido apenas uma ilusão. Uma memória implantada. As paredes começaram a estalar, como se rissem dele. O quarto inteiro parecia fechar-se sobre si. A lâmpada piscava freneticamente. André correu até a porta, mas ela se fechou sozinha, batendo com forca. O trinco girou. Trancado novamente. Ele gritou, socou a madeira, chutou, implorou para sair. Mas do outro lado, o silêncio reinava. Até que uma última voz surgiu, calma, doce, quase carinhosa. A voz de sua mãe. Eu disse que você precisava ficar. Capítulo 8 O eco. André não sabia quanto tempo ficou preso dentro do quarto. Poderiam ter sido minutos. Poderiam ter sido horas. A única coisa certa era que o tempo não fluía mais como antes. A escuridão começou a se infiltrar pelas frestas da porta, como se tivesse vida própria. Não era apenas a ausência de luz, era uma sombra densa, viscosa, que rastejaba pelas paredes e engolia tudo ao redor. O quarto estava se transformando em algo que não pertencia ao mundo real. André apertava as fitas contra o peito, como se fosse a única prova de que sua dor era real. Mas até elas começaram a se deformar. As caixinas plásticas se retorciam em suas mãos, derretendo como cera. As vozes que antes vinham das gravacoes agora ecoavam diretamente no quarto. Eu quero sair, eu quero sair. Você pertence a casa. Nunca deixou a gente sair, nunca deixou. André tampou os ouvidos. Não adiantava. As vozes estavam dentro dele. E então, no meio do caos, uma revelação o atingiu como raio. Ele não era apenas André. Ele era todos os ecos. Cada voz, cada súplica, cada rastro de infância perdida estava nele. De repente, a porta se abriu sozinha. O corredor escuro se estendia diante dele, sem fim, sem paredes, apenas o beijo opressor. A casa parecia esperar sua decisão. André deu o primeiro passo. A cada passo, ouvia seu nome sussurrado.
Nao de una única voz, más de decenas, centenas. André. 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 As voces se tornaban mais fortes, mais insistentes, até que ele percebeu, eram suas próprias voces. Todas as versões de si mesmo que habían ficado presas ali. Ele correu. Os sussurros o perseguían. As paredes respiraban, pulsaban, e cada batida de seu coração era acompanhada por um eco ensurdecedor, como se estivesse preso dentro de um tambor de carne e ossos. No fim do corredor, uma porta surgiu. A porta da frente da casa. Aberta. André correu desesperado, sentindo as paredes se estreitarem atrás de si, como se a casa não quisesse soltá-lo. Saltou para fora, atravessando a soleira, caindo de joelhos no chão frio do lado de fora. O ar da noite encheu seus pulmões. Ele estava livre. Ou acreditou estar. Levantou-se devagar e olhou ao redor. Mas algo não estava certo. As árvores eram altas demais. O céu era escuro demais. E a estrada diante dele, era a mesma estrada que levava de volta para a casa. Não importava a direção que olhasse, tudo terminava nela. André virou-se e a viu. A casa. Imponente, intacta, esperando. Mas havia algo paie. Na janela do quarto do sótão, alguém o observava. Não sua mãe. Não o estranho. Era ele mesmo. O pequeno André. Como mesmo sorriso beixo do espelho. André gritou. Mas não havia sam em sua voz. O grito saiu apenas dentro de sua mente, ecoando infinitamente, como todas as voces que ouvira antes. En ese instante ele compreendeu. A casa não o deixara sair. Nunca deixaria. Porque ele nunca tinha saído. Porque ele sempre fora apenas mais eco. A última coisa que ouviu antes da escuridão engoliló foi sua própria voz, multiplicada em 1000, repetindo sem parar. Eu nunca saí. Eu nunca saí. Eu nunca saí.